lado. Toda manhã nós preparamos o seu jornal do aprovado. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Móveis, imóveis e suas conexões. Claro, meus queridos, claro e por óbvio que quando a gente começa falando de bens móveis e imóveis, é lógico que você vai lembrar do Código Civil de 2002, dizendo para nós aqui, no artigo 79, que são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente. Já o artigo 82 vai dizer, são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. A gente vai ter bens móveis e imóveis para os efeitos legais. Então, o artigo 80 do Código Civil vai dizer, consideram-se móveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram e o direito à sucessão aberta. E o artigo 83 vai dizer, consideram-se móveis para os efeitos legais as energias que tenham valor econômico, os direitos reais sobre os objetos móveis e as ações correspondentes, os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. E aí a gente ainda tem a questão dos materiais de construção, de maneira muito simples. O que a gente vai ter? Se o material de construção está na loja, está sendo transportado, chegou lá na empreitada e ainda não foi instalado, ele é o quê? Bem móvel. Então, você vai se lembrar que o artigo 84 do Código Civil vai dizer, os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam a sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio, sempre da demolição. Por quê? Porque se eles forem reempregados, eles continuam sendo bens imóveis, mesmo que eles estejam numa oficina de restauração. Você vai lembrar do artigo 81 dizendo, não perdem o caráter de imóveis, as edificações que separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local, e os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. A prova sempre coloca, é o azulejo caríssimo, importantíssimo, o vitral da janela, é sempre isso, né? E, às vezes, algum móvel que estava afixado e que vai voltar. Só que aqui, eu me lembro que até essa semana passada, um aluno falou comigo, foi bem providencial, porque o aluno falou comigo e o Rafael marcou comigo a aula para a gente falar sobre bens aqui, nesta segunda-feira. Ele falou assim, Patrícia, eu estava lendo sobre dizer a classificação, falar que não existem mais bens imóveis por acessão intelectual, a gente não usa mais essa classificação, mas tem as pertenças que passam a ser bens imóveis por acessão intelectual. Então, veja, falando disso, é que eu quero lembrar para você dessas conexões que a gente tem entre móveis e imóveis. E antes disso, você me pergunta assim, Patrícia, quer dizer, eu não sei se você está me perguntando ou afirmando, você diz, por que os navios e aeronaves são móveis e precisam de registros como imóveis? E caiu esse assunto ontem na prova de analista do TJRJ, e caiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica na discursiva, e a gente tinha conversado sobre a desconsideração na segunda-feira passada, olha que coisa incrível. Mas olha só, por quê? Porque navios e aeronaves são bens móveis. À luz da classificação do artigo 82, eles são bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, e não tem alteração na sua substância, na destinação econômico-social. O avião se movimenta, o navio se movimenta. Mas são bens móveis de valor muito expressivo. Olha, inclusive, para a década de 70,
que foi quando o Código Civil, o texto do Código Civil de 2002 foi escrito, por isso que ele já nasce bem atrasado com relação ao direito das famílias e aos bens digitais que ele não contempla. Então, o que acontece? Os navios e aeronaves, na sua natureza, são bens móveis, mas são extremamente valiosos e muito dificilmente escondidos. Então, os navios e aeronaves, eles são matriculados no cartório. E mais do que isso, quando eles são dados em garantia, eles são hipotecados. Mas isso não os desnatura de bens móveis para imóveis, porque em sua natureza, eles continuam sendo suscetíveis de movimento, sem alteração da sua substância ou da destinação econômico-social. Então, a gente pode até dizer que navios e aeronaves são bens sui generis, porque na natureza são móveis, mas são matriculados em cartório e são dados em hipoteca. Tudo bem? Tranquilo? E caiu ontem também desconsideração na prova do MPGO, que maravilha. Se vocês quiserem me mandar depois, por gentileza, me mandem a prova do MPGO, que eu ainda não tive acesso, caso vocês tenham acesso a essa prova. Então, vamos lá, vamos avançar. O que acontece? Lá no Código Civil de 16, e a gente herdou muito disso aqui no Código Civil de 2002, a gente admitia de maneira muito expressa essa ideia de imobilização por destinação. Então, certos bens móveis, afetados ao serviço do imóvel, passavam a ser tratados como imóveis por acessão. O Código Civil de 2002, ele racionalizou essa linguagem, mas manteve a lógica ao tratar os bens em principais, acessórios e pertenças. Aí você pode pensar, então esse conceito de imóvel por acessão intelectual morreu? Não, ele sobreviveu. E é ele quem decide quem ganha e quem perde, por exemplo, numa execução milionária. Você pode lembrar o seguinte, que a eles nós vamos aplicar esse princípio geral da gravitação jurídica, que o acessório segue o principal, mas as pertenças não. Se você pega comigo o artigo 92, ele vai dizer, principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório é aquele cuja existência suponha do principal. As bancas já utilizaram bastante aquele julgado do STJ sobre o equipamento de monitoramento eletrônico do caminhão, o GPS. Lembrando que o GPS é uma pertença, e se é pertença, não acompanha o principal. Isso a gente decide a partir do artigo 93 do Código Civil. O artigo 93 do Código Civil, ele vai dizer o seguinte, olha aqui, ele diz, são pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, serviço ou aformoseamento de outro. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. E aí você vai lembrar o seguinte, que é uma situação absolutamente plausível de cair numa prova sua ou até mesmo de ser utilizado, por exemplo, quando você for para uma segunda fase de prova de sentença, e aí você vai ter uma possibilidade. Imagina o seguinte, é uma execução de uma indústria têxtil, e aí o banco penhorou o galpão que foi dado em garantia hipotecária. Dentro do galpão, existem esses teares mecânicos gigantescos que eu coloquei aqui para você, fixados ao solo, e eles valem mais do que o próprio prédio. Aí o advogado da empresa vai embargar e vai dizer, excelência, os teares são bens móveis, são pertenças à luz do artigo 93 do Código Civil, e as pertenças não seguem a sorte do principal, salvo disposição em lei ou alguma definição em contrário no contrato. A hipoteca não deve alcançar as máquinas.
Aí, se você é o magistrado e é literal, você libera as máquinas e o banco fica com um galpão vazio, um pedaço lá, né, de uma construção lá sem nada. Mas se você é um juiz alinhado à doutrina mais refinada, se você é um candidato alinhado a essa doutrina mais afinada, pensando na função econômica do bem, você vai olhar para 2 elementos do código. Primeiro, a definição de pertenças do artigo 93 é um bem que, sem constituir parte integrante, se destina de modo duradouro ao uso, serviço ou aformoseamento de outro. O artigo 94 vai dizer, em regra, as pertenças não serão abrangidas pelos negócios sobre o principal, salvo a lei, a vontade, ou se as circunstâncias indicarem o contrário. E é aqui que entra a questão sobre a acessão intelectual e a destinação econômica. Quando o proprietário afeta conscientemente aqueles teares para o serviço direto, permanente e essencial da exploração industrial daquele imóvel, ele estabelece um vínculo funcional tão intenso que, sob o ponto de vista econômico, o galpão sem teares deixa de cumprir a finalidade empresarial. Então, em termos didáticos, pela destinação duradoura e essencial, esses bens móveis, que são os teares, passam a ser vistos como acrescidos ao imóvel, não por função física, mas por função econômica. Isso é o que a doutrina descreve como acessão intelectual. Então, qual é o critério para você decidir na hora da prova e na prática sobre essas pertenças, se elas seguem ou não seguem o bem principal? Você até está me perguntando, o fato de não serem fixados não faz com que se altere o entendimento? Não, eles estão fixados mais para a sua funcionalidade, não porque eles estão ali aderindo ao bem imóvel ou não. O que vai fazer diferença é a essencialidade de uma destinação. Por exemplo, o trator. Eu coloquei o trator? Coloquei. O trator na fazenda. Ele pode ser retirado sem destruir a atividade ou a própria identidade do imóvel. Então, é uma pertença típica, é um bem autônomo. Normalmente, a gente não presume o trator incluído na hipoteca se o contrato nada disser. Eu lembro muito bem que quando a gente falava de bens móveis e imóveis, eu lembro que a primeira vez que eu estudei sobre isso, assim, a primeira vez pós-graduação, aí o professor falava assim, são pertenças, por exemplo, bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, serviço, aformoseamento de outro. Aí ele falava assim, que a regra geral é que a pertença não acompanha o bem principal. Aí ele falava assim, por exemplo, o piano no conservatório musical. Aí eu ficava, gente, mas eu nunca fui a um conservatório musical. Eu já fui a uma escola de música, mas eu nunca fui a um conservatório musical. Aí eu não conseguia enxergar. Quando eu não conseguia enxergar, eu fui avançando, depois tive outros professores e tudo mais, e aí me deu um clique. Os móveis de uma casa. Quando você vende a casa, você não vende a casa com os móveis que são seus, a não ser que você os negocie. Quando a casa é penhorada, nas hipóteses excepcionais, você não penhora os móveis, mas você penhora os móveis de grande valor, que extrapolam o padrão médio de vida, dentro do conceito de bem de família. Então, o que vai diferenciar a pertença é exatamente isso, a essencialidade da destinação. O sistema de refrigeração central de um shopping center. As estátuas de mármore chumbadas num jardim de um palacete tombado. Veja, a retirada compromete diretamente a função econômica e a identidade daquele imóvel. E aí
as circunstâncias e a destinação revelam que houve uma espécie de acessão intelectual. Quando aquele bem, quando aquela pertença é colocada ali com essa essencialidade de destinação, a pertença acompanha o bem principal na execução ou na penhora, salvo estipulação clara em contrário. E aí a gente não pode confundir o que é móvel com natureza por imóvel, com imóvel por destinação. O destino econômico dado pelo proprietário e reconhecido pelo juiz é que altera a consequência jurídica. Se a pertença permanece autônoma, se ela pode ser colocada em qualquer outro lugar sem ter essa essencialidade de destinação, então a gente vai ter uma pertença como um bem que não acompanha o bem principal. Tá bom? E aí, avançando, tempo do crime. Vamos falar de tempo e lugar do crime. Tá? Tempo e lugar. Veja, nesse ponto aqui da aula, né, às vezes as pessoas menosprezam o que a gente vai falar aqui agora. Tá? As pessoas menosprezam o que a gente vai falar aqui agora. Obrigado, viu, Olívia? Então, que caiu a literalidade do artigo 3º, né? As pessoas às vezes menosprezam isso que a gente vai falar aqui agora. Bem, aqui, tempo do crime, eu quero saber quando que o crime foi praticado. Quando que o crime foi praticado, tá? Aí ele vem aqui, ó. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Ainda, ou seja, pouco importa o momento do resultado. Então, o momento do resultado não importa, só importa o momento da ação ou omissão, beleza? Aqui, importa o momento da ação ou omissão, não importa o momento do resultado. Aqui eu tenho a teoria da atividade. Atividade. Teoria da atividade. Existem outras duas teorias. Tem uma teoria em que não importa o momento da ação ou omissão. A ação ou omissão não importa, o que importa é o resultado. E tem uma teoria em que importa os dois, que é a teoria da ubiquidade. Né? Essa teoria e essa teoria a gente também adota para situações diferentes. A teoria do resultado a gente adota para definir competência. Por exemplo, o artigo 70 do CPP ele é usado para definir competência, teoria do resultado. Né? Onde o crime se consumar, eu tenho um juízo competente. E a teoria da ubiquidade a gente usa para o lugar do crime. Artigo 6º. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Olha aqui, ó. Olha aqui, quer ver? Rapidinho. Olha aqui, ó. Olha o artigo 6º. O artigo 6º eu quero saber quando. Quando que o crime... Não, quando não. Onde? Quando já foi. Onde o crime foi praticado. Onde? Até aqui, ó. Considera-se praticado o crime onde? Onde ocorreu a ação ou omissão e também, ó, bem como, onde ocorreu o resultado, ubiquidade. E aí, o que eu falo que menosprezam? O que eu falo que menosprezam? Menosprezam isso aqui. Ó, isso aqui, tem gente que fala assim, isso aí é muito ridículo, professor. Eu estou estudando para a prova da magistratura, professor. Tu acha que a prova da magistratura, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Professor, tu acha que a prova da magistratura vai ficar cobrando teoriazinha de ubiquidade e atividade? Não vai ficar cobrando não, professor. Vai nada. Vai não. Vai ficar cobrando não. São teorias adotadas no Código Penal em relação ao tempo e ao lugar, respectivamente. Aí você vai botar assim, ó, lupa, em relação ao tempo, atividade, em relação ao lugar, ubiquidade, tempo, atividade, lugar, ubiquidade. Meu amigo, não menospreze nada. Nada. As provas, seja da magistratura, seja de estagiário, cobra isso aqui. Porque todas as provas têm questões fáceis, médias e difíceis. Você não pode perder as fáceis. Não pode. Beleza? Então, cuidado, tá? Não menospreze nada. Não menospreze nada. Acabei de te mostrar uma prova da magistratura do Paraná, que ainda é difícil. Beleza. Como eu disse, ó, eu tenho a exceção, que é a teoria do resultado também, ó. Artigo 70. Tá vendo? Artigo 70, teoria do resultado. Tá lá, a competência será, em regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Essa é a regra, local da consumação. Eu tenho exceções? Tenho exceções. Porque eu aplico a teoria da atividade na consumação, para saber a competência. Principalmente aqui, ó, crimes contra a vida, o que mais cai.
No homicídio, por exemplo, qual que é o juízo competente, onde foram praticados os fatos? Eu fiz a prova da segunda fase do MP da Bahia, que foi nesse final de semana, no final de semana passado. E na denúncia, na parte, no grupo 3, era para fazer uma denúncia de um feminicídio, que o cara deu tiro e a mulher morreu 20 dias depois. Então ele deu tiro em um lugar, ela morreu 20 dias depois em outro lugar. E aí você tinha que saber qual que era o juízo competente. Qual que é o juízo competente? Se ele pensar, é o local da consumação, seria outro lugar. O local que ele atirou, seria outro lugar. E é o lugar que atirou. Por quê? Porque crimes contra a vida tem uma exceção, teoria da atividade. Eu defino a competência pela teoria da atividade, não pela teoria do resultado. Beleza, pessoal? Maravilha? Voltando para cá, ó. Então a gente está falando de tempo do crime, aproveitei, né, a deixa para falar das questõezinhas sobre as teorias. Ainda falando de... passando a falar de lugar do crime, pessoal. Vamos lá, olha o artigo 5º. Olha o artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados ou regras de direito internacional, ao crime cometido no Brasil. A regra está aqui, ó. Aplico a lei brasileira para o crime cometido no Brasil. Por isso eu não fiz o Goiás, exatamente, porque eu estava lá na Bahia. Aplico a lei brasileira para o crime cometido no Brasil. Essa é a regra da territorialidade. Territorialidade. Beleza? Ela é mitigada, por quê? Porque tem como o crime ser praticado no Brasil e eu não aplicar a lei brasileira. Quando? Aqui. Sem prejuízo de convenção, tratado. O pessoal que tem imunidade. O pessoal que tem imunidade. Esse pessoal que tem imunidade, o diplomata, o embaixador, tal, esse pessoal que tem imunidade, mesmo praticando o crime no território nacional, eu não aplico a lei brasileira para ele. Não aplico. Beleza? Veja, pessoal, que eu não estou dizendo que a embaixada é um território estrangeiro. Tem gente que fala, não, ali, né, na embaixada dos Estados Unidos, ali é território americano. Você está maluco. Ali é Brasil. Só que eu aplico a lei americana. Né? Veja, mesmo sendo no território nacional, eu não vou aplicar a lei brasileira. Beleza? Inclusive, tem alguns doutrinadores que chamam isso aqui, sabe de quê? Você ouve falar da territorialidade, da extratividade e da intraterritorialidade. Intraterritorialidade. Quem nunca ouviu falar em intraterritorialidade? Nunca ouviu falar. Intraterritorialidade é quando o crime é praticado no Brasil e eu não aplico a lei brasileira. Não aplico a lei brasileira. Então, veja, a regra é, praticou o crime no Brasil, lei brasileira. Mas pode ser que pratique no Brasil e eu não aplique a lei brasileira, e pode ser que pratique fora do Brasil e eu aplique a lei brasileira, que é a extraterritorialidade. Extra e intraterritorialidade. Beleza? Beleza, professor. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Sérgio dos Santos, Deus te ouça, irmão. Rezo todos os dias, oro todos os dias para que isso aconteça. Né? Stenora vai ser juiz aqui em Sergipe, se Deus quiser. Se Deus quiser. Senhor, recebo. O que é território nacional? Você vai aplicar a lei brasileira para o crime cometido no território nacional. O que é território nacional? Professor, território nacional é o Brasil, né? O espaço aéreo brasileiro, o terreno brasileiro, o mar brasileiro. Beleza. Mas eu tenho hipóteses de território nacional por equiparação. É o chamado território jurídico, por extensão. Qual que é o território jurídico brasileiro? Está aqui. Aqui eu tenho um território jurídico. São situações de navios, embarcações e aeronaves em que, às vezes, o navio, mesmo não estando aqui no Brasil, ele vai ser Brasil. Mesmo estando por aí, né, vagando por aí, ele vai ser Brasil. Ou o contrário, né, um avião ou uma embarcação de um outro país, mesmo sendo de outro país, vai ser Brasil quando estiver aqui. E aí o parágrafo 1º e o parágrafo 2º trazem isso daí. Beleza? Inclusive, pessoal, esqueci de falar, né? A primeira palavra-chave. A primeira palavra-chave, a gente viu aqui, ó. A gente viu aqui, primeira palavra-chave, anota aí. Cadê? Ela. Tá depois aqui, ó. Luta. Luta é a primeira palavra-chave. Então, luta é a primeira palavra-chave. Luta. Beleza? Então, quando que eu vou ter o território por extensão? Embarcações e aeronaves. Só que, às vezes, pessoal, você lê o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, né? E você fica com muita dificuldade de entender
porque a linguagem é um pouco complicada mesmo. Parece que está falando a mesma coisa, né? O parágrafo primeiro, o parágrafo segundo. Então, vamos traduzir o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo para você nunca mais errar a questão de o avião estava voando na França, tinha um argentino que deu um tiro no peruano, morreu quando pousou no Peru, né? Morreu quando pousou no Brasil. E aí, aplica que lei, né? Vamos resolver isso aí hoje. Vamos resolver hoje, olha aqui. Primeira regra é, se por acaso, eu tenho uma embarcação ou uma aeronave pública, ou seja, ela é o país dela. Se ela é pública ou está a serviço do governo, ela é o país dela. Onde quer que ela esteja, ela é o país dela. Então, qual que é a regra 1? A regra 1 é, se a aeronave ou embarcação for pública, não importa onde ela está. Não importa onde ela está. O que importa é de onde ela é. Eu vou aplicar a lei de onde ela é. Beleza? Segunda regra, se for uma embarcação privada ou mercante. Se for privada ou mercante, aí inverte. Se for privada ou mercante, aí inverte. Não importa de onde ela é. Não importa. O que importa é aonde ela está. Eu vou aplicar a lei de onde ela estiver. 2. A lei de onde ela se encontrar. Lei de onde ela estiver. Então, primeira regra, pública ou a serviço do governo, eu aplico a lei do país dela. Ela é o país dela onde quer que ela esteja. Beleza? Se ela for privada ou mercante, aí inverte. Aí não importa mais de onde ela é. Importa é onde ela está. Eu vou aplicar a lei de onde ela está. Professor, e se ela estiver em um lugar que é terra de ninguém? Como assim? Um alto mar. Está em alto mar. Não é lugar nenhum lá. Aí, nesse caso, especificamente, aí vai importar de onde ela é. Aí é a regra 3. Ó. Aí vai importar de onde ela é. Então vamos ver as 3 regras de novo. Primeira regra. Se ela for pública ou estiver a serviço do governo, eu aplico a lei da bandeira. Eu aplico a lei do país dela. Não importa onde ela está. Se ela for privada ou mercante, é o contrário. Aí não importa de onde ela veio. O que importa é onde ela está. Teve um crime dentro de um avião da Gol lá na França, vai ser lei da França. Agora, se não tiver lugar nenhum, se estiver em alto mar, aí não tem jeito. Não tem como você não aplicar lei nenhuma. Né? Então, privada ou mercante, é a lei onde ela está. Se ela está em terra de ninguém, aí aplica a lei dela, para não ficar impune. Aplica a lei dela. Beleza? Então, aí são as 3 regras da territorialidade, que a gente já falou. Fazer questões, então, você tem que ter o cuidado com o seu tempo. O seu tempo é muito importante. E para reconhecer que o seu tempo é muito importante, que você não tem tempo a perder, as aulas têm que ser concisas, direcionadas e com base no que vem sendo cobrado, tá bom? Esse é o meu compromisso que eu tenho com vocês. É isso, vamos lá, direto ao ponto. Vai cair? Não, vai despencar, exatamente isso, tá? Vamos lá. Existe, portanto, a possibilidade de modificação de competência, não é? Modificação de competência relativa. E essa modificação de competência, meus amigos, ela pode ser voluntária ou legal. Como assim? Existe a possibilidade de um juiz que é abstratamente incompetente se tornar concretamente competente, a depender de algumas situações que ocorrem no caso concreto. Essa modificação de competência, que torna o juiz, que é abstratamente incompetente, em juiz competente, pode se dar de maneira voluntária ou por um permissivo legal. Tá? Como assim? Vamos lá. Eu acabei de ajuizar uma demanda. Entrei com uma petição inicial em face do réu. Tá? Mas eu desobedeci o artigo 46 do CPC. Eu ajuizei no domicílio do autor. Ajuizei no domicílio do autor, tá? O que é que o réu tem que fazer? Ele tem que alegar em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Se ele não alegar, ausência de alegação de incompetência relativa, haverá o que chamamos de prorrogação. É como se o réu tivesse anuído com a desobediência à regra de competência relativa. O autor sabe que tem que ser no domicílio do réu.
o réu, em tese, sabe que essa demanda deveria ter sido ajuizada no seu domicílio, mas ele é citado no domicílio do autor. E ele não alega. Então, há aqui uma presunção de que ele concorda com a desobediência da regra de competência, e por isso haverá uma prorrogação. O juiz que é abstratamente incompetente do foro do domicílio do autor, nesse caso concreto, ele passa a ser concretamente competente em razão da anuência de ambos os combatentes, né, dentro do processo. Pois bem, a outra hipótese voluntária de alteração da competência relativa, nós temos o que já falamos, cláusula de eleição de foro, cláusula de eleição de foro. E nós já tratamos, né, uma incompetência relativa territorial do valor da causa, que em regra são competência relativa. Nós temos a cláusula de eleição de foro, que diz que qualquer eventual litigância, qualquer conflito será resolvido no foro tal e tal e tal, cláusula de eleição de foro, e o juiz que é abstratamente incompetente, no caso concreto, será competente, tá? E também legal, uma hipótese de modificação de competência relativa em razão da conexão e da continência. A conexão prevista no artigo 55 do CPC diz que quando há duas ou mais demandas que têm a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido, podem ser reunidas para julgamento conjunto. Qual o objetivo disso? Trazer uma economia processual e evitar decisões conflitantes, né? Então, o que é que acontece? Há duas ou mais demandas que correm em paralelo em juízos diferentes, e há, em razão da conexão, a reunião desses processos no juízo prevento para julgamento conjunto, evitar decisões conflitantes e trazer também uma economia processual, tá? E a continência, prevista no artigo 56 do CPC, como é que acontece? Ora, há uma ação de A em face de B, tá? Mesma ação, que envolve aqui o mesmo contrato. Então, são mesmas partes, mesma causa de pedir, mas há aqui uma particularidade, que existem duas demandas. A primeira tem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, e tem um pedido. Aí vem uma segunda demanda, que tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, só que o pedido, ele é maior. Ele abrange o pedido da primeira demanda. Ele abrange o pedido. Vamos supor que na primeira demanda eu peço uma anulação de cláusula contratual desse mesmo contrato. Na segunda demanda, mesmas partes, A e B, mesmo contrato, só que o pedido é de anulação do contrato. Então, nós temos uma primeira demanda com mesmas partes, mesmas causas de pedir, mas um pedido menor. E a segunda demanda, mesmas partes, mesma causa de pedir, mas um pedido maior, que abrange o primeiro. A anulação de todas as cláusulas acabará que eu, enfrentando a anulação do contrato, eu enfrentarei a anulação de uma das cláusulas, tá? Esse é o cenário da continência, tá? Esse é o cenário da continência. Na conexão, nós temos a possibilidade da reunião do processo. Na continência, também, possibilidade da reunião dos processos. Nesse contexto, vamos supor que essa demanda, número 01, foi proposta primeiro, com um pedido menor. Essa segunda, por isso número 2, foi proposta depois, com um pedido maior. Dentro dessa situação, desse cenário, haverá também a reunião dos processos para julgamento conjunto. Agora, inverta isso. Vamos supor que a ação de anulação do contrato foi ajuizada antes. Houve o registro de maneira... primeiro o registro dessa ação maior de anulação de contrato, ao passo que a outra demanda de anulação de cláusula foi ajuizada depois. Nesse caso, portanto,
não haverá a reunião dos processos. Essa ação com o pedido menor, que é o pedido contido, né, a anulação de cláusula, nós teremos a extinção desse processo. Esse processo seria extinto, não haveria, portanto, a reunião dos processos. Então, nós temos na continência a possibilidade também da reunião dos processos. Em que situação? Quando a ação contida, a pequenininha, foi ajuizada antes. A pequenininha foi ajuizada antes, a maior foi ajuizada depois, reunião dos processos. Agora, se eu tenho uma ação maior que foi ajuizada antes e depois ajuizada a menor, né, que o pedido da maior contém essa da maior, essa aqui será extinta sem resolução do mérito. Entenderam? Entenderam? Vamos lá, então. Eu acho que ficou claro para vocês, né? E quando há essa reunião, que é o que nos interessa, quando há essa reunião, os processos que tramitam em juízos diferentes serão reunidos para julgamento conjunto no juízo prevento. Esse juízo prevento não era competente para os demais, de maneira abstrata, mas ele se torna competente concretamente para julgar todas as demandas conexas e todas as demandas que estão em continência, quando a consequência da continência seja a reunião dos processos. Ficou claro? Ficou claro? Vamos lá. Que bom que vocês Cara, a primeira coisa que eu quero falar com você é exatamente o conceito, a compreensão jurídica de nome empresarial, que a gente começa a ver isso lá no artigo 1155 do Código Civil. O que acontece, cara? Por nome empresarial, você tem que entender aquele nome que o empresário ou a sociedade empresária vão usar para adquirir direitos e obrigações no âmbito da ordem jurídica empresarial. Afinal de contas, eles querem exercer a empresa. Tá? É mais ou menos isso que você vai ver lá no artigo 1155 do Código Civil. E ele vai te mostrar estabelecimento empresarial, que o nome empresarial, ele pode ser de duas espécies. Eu posso falar no nome empresarial do tipo firma ou razão, expressões sinônimas, tá? Firma ou razão, que pode ser individual ou social. E a gente tem, cara, a denominação que é sempre social. Então, primeira coisa que você precisa é entender qual é a diferença do nome empresarial enquanto firma, do nome empresarial enquanto denominação. Visto isso, tá? Visto isso, o que acontece? Mais uma vez, cara, entenda na prática para eu poder traçar o jurídico em cima. Você quer saber do que eu estou falando aqui? Pega aí a última nota fiscal que emitiram para você. O último cupom fiscal. Pega aí. Você vai ver, cara, normalmente lá no comecinho, a logo da loja que você que venderam para você. E embaixo tem um CNPJ. E embaixo tem um nomão, compridão, todo abreviado. Você já viu? Blá, 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 comércio, blá, 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 limitado no final. É isso aí. É essa expressão, da primeira à última letra, que o Código Civil chama de nome empresarial. O nome através do qual o empresário vai se tornar sujeito de direito para adquirir ou exercer direitos e contrair obrigações. Aquele nomão, ele pode ser firma ou denominação. Qual é o critério de diferença? Esse critério, que era meramente doutrinário, foi normatizado pelo DREI lá no artigo 18 da Instituição Normativa 81 de 2020.
Cara, para você saber, o nome empresarial do tipo firma, aquele nome grandão, blá, 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 com limitado no final, ele vai se caracterizar como firma como quando a base distintiva do nome dele for um nome civil. Tá? For um nome civil. Imagina, por exemplo, o último aqui que falou, imagina, por exemplo, que eu e a Ana Tereza montamos uma sociedade entre nós. Aí a gente resolve, né, que o nome dessa sociedade vai ser Giovanni Magalhães e Companhia Limitada. Veja que o elemento distintivo do nome é a expressão Giovanni Magalhães, que é o nome civil, ou seja, esse é o típico nome firma. Já a denominação, cara, na luz do artigo 18, ele é a expressão onde, né, aquela expressão distintiva vai ser um nome abstrato. Um nome qualquer, um apelido, um jogo de letras, enfim. Se a minha sociedade agora com a Ana Tereza, ela se chamar Restaurante Caveira Limitada, esse nome é denominação, porque o elemento distintivo é caveira, e isso não é nem nome civil meu, nem nome civil de Ana. Show de bola? Tranquilidade? Bom, dito isso, cara, eu quero que você perceba que você não pode confundir nome empresarial, que é o nosso estudo, com os outros elementos de identificação do empresário. Primeira observação que eu quero fazer com você é nome empresarial e marca. Eu preciso que você saiba que o nome empresarial é um elemento de identificação direto do empresário, da pessoa do empresário. O nome empresarial, ele vai ser, por assim dizer, o nome do próprio empresário. Ele identifica a pessoa do empresário. A marca, por sua vez, vai identificar o empresário de maneira indireta, porque a marca, se você for olhar na lei de marcas, artigo 122 da lei 9279 de 96, marca serve para dar nome a quê? A produto ou a serviço, tá? A produto ou a serviço, tá? E aí, como aquele produto, aquele serviço é concebido por alguém, indiretamente eu identifico a marca. Que existe, cara, muito para fazer com que o devedor, que o comprador, ele não se engane no mercado, querendo consumir de um, acabe por consumir de outro. Daí a necessidade dessas expressões para identificação. Então, expressões como BMW, iPhone, Paco e outras coisas, né? Acer, enfim, são marcas. Elas não estão identificando pessoas, elas estão identificando produtos que foram concebidos por alguém, portanto, indiretamente, eu cheguei a esse cara. O nome empresarial, não. O nome empresarial identifica a pessoa. É como a gente pensasse aqui, por exemplo, no nome empresarial da Companhia Interamericana de Bebidas e Variados, a Ambev, e ela opera com marcas Antártica, Brahma, etc, etc, etc. Show? Então, uma coisa é o nome empresarial, outra coisa é a marca. Outro ponto de diferença, denominação. Denominação é nome específico para a sociedade. Tá? O empresário individual, ele só usa firma. Denominação pode usar firma ou sociedade. Você não pode confundir, cara, com o título de estabelecimento. Com o título de estabelecimento que é conhecido na prática como nome fantasia. A placa pendurada do lado de fora do boteco, né? O nome pintado na marquise da loja. Tá? Você não pode confundir o nome da sociedade
com o título de estabelecimento, tá? O nosso foco aqui é nome empresarial. Bom, nome empresarial, galera, ele vai ter 3 funções importantes aqui, tá? 3 funções importantes aqui. Ele serve para identificar o empresário enquanto sujeito de direito, individualizando-o, distinguindo dos outros empresários concorrentes ou não. Ele serve também para o empresário adquirir ou exercer direitos e contrair obrigações. E ele serve para permitir que o contratante detenha informações da empresa contratada. Boa, Bruno, exatamente, para você não confundir as marcas já com chocolatado, tá bom? César, a diferença, cara, é exatamente isso. A gente colocou aí no 6.1. Pega o nome empresarial, velho. Olha daquele nome empresarial, qual é a expressão que identifica aquele empresário. Se for um nome civil, regra geral é firme. Se for um nome abstrato, regra geral é denominação. Mas eu já te entrego aqui no próximo slide ou no outro, uma ideia para você memorizar de vez e nunca mais se perder. Show de bola? Trabalhar, né? Tranquilidade. Vamos lá, seguindo em frente, pessoal, para a gente dar continuidade. Do Paraguai, né? Paraguai não, porque lá no Paraguai a galera só compra à vista. Eu sou o cara das parcelas. Parcelei em 39 vezes, né, minha mesa digitalizadora. Mas voltando para cá, vamos seguir agora para o nosso próximo remédio constitucional. Este remédio constitucional acaba tendo uma maior ênfase em provas de concurso público. Vamos falar, pessoal, sobre o mandado de segurança, tá? Vamos falar sobre mandado de segurança, em que diz assim, artigo 5º, inciso 69 da Constituição, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Beleza. O que é que acontece, pessoal? O mandado de segurança é um remédio constitucional que, como nós verificamos, ele protege direito líquido e certo. Mas repara, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. O primeiro ponto que nós devemos definir, e é um ponto de falha para muitos, é o que significa direito líquido e certo. Para que a gente possa entender, tá bem aqui, tá, pessoal? O conceito de direito líquido e certo é o quê? Trata-se de um direito que não precisa de comprovação judicial para seu exercício. A gente deve observar, pessoal, que a condição, tá, relacionada a direito líquido e certo é aquele que não precisa de comprovação judicial para seu exercício. Repara, não é comprovação, é comprovação judicial. Você sabe que normalmente existe ali na fase de instrução processual, de ilação probatória, em que se comprova, né, sobre determinado direito que está sendo questionado. No caso do mandado de segurança, isso não ocorre. O fato de o processo, tá, exigir ali a necessidade de um direito líquido e certo faz com que as provas sejam pré-constituídas. Este é elemento próprio de um direito líquido e certo. Nós temos provas pré-constituídas, aquelas que foram constituídas antes do cabimento da ação, né, antes da utilização da ação. Assim, então, a gente vai perceber sobre o que é direito líquido e certo. Então, o mandado de segurança protege direitos líquidos e certos. Só que, atenção, pessoal, desde que, aí eu vou até colocar aqui na cor verde para deixar um destaque diferente, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Sabe o que é que ocorre? O habeas corpus e o habeas data, que a gente acabou de estudar, protegem, respectivamente, a liberdade de locomoção e o acesso à informação pessoal, são 2 remédios constitucionais que também protegem direito líquido e certo. Esse é o cuidado que eu quero que você tenha. Pois, para quem não sabe, o habeas corpus protege um direito líquido e certo muito importante, chamado de liberdade de locomoção. Professor, a liberdade de locomoção é direito líquido e certo? É. Basta você entender o conceito de direito líquido e certo. Entende-se por direito líquido e certo aquele que não precisa, mais uma vez, caiu aqui, né? Vai dar certo, tá, pessoal? Vai dar certo. Vamos seguindo aqui em frente, tá, ó. Voltando para cá. Então, entende-se por direito líquido e certo aquele direito que não precisa de comprovação judicial para seu exercício. A pergunta é,
O habeas corpus precisa de comprovação judicial, pessoal? A gente sabe que não. Sabe por quê? Porque o habeas corpus está lá no artigo, o direito tutelado pelo habeas corpus, que é a liberdade de locomoção, está presente lá no artigo 5º, inciso 15, e lá diz que qualquer pessoa poderá exercer o direito à liberdade de locomoção. Se qualquer pessoa pode, eu não preciso comprovar, né, nada para poder exercer tal direito. De igual maneira, o habeas data. O habeas data serve para conhecer informações pessoais. E aí, quando eu abro lá no artigo 5º, inciso 3, inciso 33, diz: é assegurado a todos o acesso às informações pessoais, coletivas ou gerais que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Beleza. É assegurado a todos o acesso à informação pessoal. Se é assegurado a todos, eu preciso comprovar alguma coisa para poder, pessoal, exercer aquele direito? Não. Logo, é um direito líquido e certo. O que eu quero que vocês entendam é que tanto o habeas corpus como o habeas data protegem direitos líquidos e certos. Só que eles protegem direitos líquidos e certos específicos. Habeas corpus, o direito líquido e certo à liberdade de locomoção. Habeas data, o direito líquido e certo de acesso às informações pessoais. E o mandado de segurança protege qual direito líquido e certo? Aí você vai responder: o resto. Porque quando aqui diz, pessoal, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, a gente deve entender, então, que nessa perspectiva, o mandado de segurança será o que nós entendemos por ação residual. Já ouviram essa expressão? Ação residual, também chamado por ação subsidiária ou ação subsidiária. É isso que a gente deve desenvolver para cá, tá? Ó, ação residual ou ação subsidiária. Logo, pessoal, a utilização do remédio constitucional do mandado de segurança só será possível quando não for possível a utilização de habeas corpus ou de habeas data. No sentido, então, que tanto o mandado de segurança como o habeas corpus como o habeas data protegem direitos líquidos e certos. Só que a gente vai perceber o seguinte: habeas corpus, direito líquido e certo à liberdade de locomoção. Habeas data, direito líquido e certo ao acesso à informação pessoal. Mandado de segurança, o resto. O resto, tá? Fica essa indefinição aí. Tudo bem? A mesa está em escala 6/1, cai em 6 e despenca 1. É verdade, né? Ela já sextou, não é isso? A Samira botou assim: professor, pode ser simples mal contato dos cabos, ou se me lembro de ter atualizado alguma coisa, isso às vezes pode impactar em algum aplicativo. Pode ser isso mesmo, Samira. Eu vou dar uma olhada depois, né? Agora eu já tentei dar uma apertada aqui nos cabos, não acho que é esse problema, até porque ela não deixa de receber sinal, tá? Ela está recebendo sinal. O que acontece é que o programa aqui que a gente utiliza, esse programa de transmissão, em que eu coloco para compartilhar a tela, número 2, que é a tela da minha mesa digitalizadora, ela fica derrubando sozinho. Aí eu não entendo por quê, tá bom? Show de bola? Remédio da sobra, né? É exatamente o mandado de segurança, ele fica com o resto, tudo bem? Este ponto ele é importante para todos nós, né? A mesa está de sextou, pessoal. Vamos entender, né? Quem fez, a mesa está dizendo assim, já sextou, então tudo bem. Né? Daqui a pouquinho eu vou tirar ela, eu vou pegar a minha antiguinha ali, que é melhor, né? Talvez seja essa condição. Se atualizou, é importante reiniciar, depois eu reiniciei, na verdade, atualizei antes de ontem, é porque gerou esse problema, né? O Guilherme mandou assim: professor, no caso de habeas data, os casos em que seria possível ajuizamento não seriam os de negativa da informação na via administrativa ou omissão em apreciar o pedido no prazo legal? Exato, é a negativa na via administrativa que se considera a partir, inclusive, do prazo estabelecido ali em lei quando não cumprido, né? Essa omissão acaba sendo entendida como uma negativa, tá, Guilherme? É nesse raciocínio. E o MC Lourenço, professor, qual é o remédio quando o examinador do concurso se recusa a fornecer informações sobre a formação do examinador que corrigiu a prova discursiva do candidato? Cabe esse pedido? Olha, nesse caso, tá, a gente vai observar que o remédio eventual seria o mandado de segurança. Por que não habeas data? Porque o habeas data só conhece informação pessoal. Seria o mandado de segurança porque há um dever de publicidade. Eles devem publicizar sobre essa condição, obviamente. E assim, então, a gente vai entender que seria o mandado de segurança eventualmente, tá? Não sei se há alguma premissa lá no edital proibindo esse acesso, essa informação, enfim, mas normalmente é o mandado de segurança, tranquilo? Bom, pessoal, quero passar com vocês agora para a gente observar a outra condição interessante sobre mandado de segurança, que é o chamado mandado de segurança coletivo. O artigo 5º, inciso 70 da nossa Constituição Federal, ele diz o seguinte: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, aí fala na alínea A, partido político com representação no Congresso Nacional,
A linha B, organização sindical, entidade, classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. A gente vai observar, pessoal, aqui está aqui o artigo 5º, inciso 70 da nossa Constituição Federal, ele traz aqui a possibilidade de um mandado de segurança coletivo. Mais uma vez, derrubou aqui. Não é problema, pessoal, na mesa digitalizadora, porque é o programa que a gente utiliza. A gente utiliza aqui para a transmissão o Meet, o Google Meet, tá? Eu acho que é um bug lá nele mesmo, tá? Até porque a mesa está funcionando aqui normal, não está tendo nenhum problema, nenhum impacto relacionado a isso, só não sei o que é. E eu não uso o Windows, Thiago, eu uso o MacBook. Aí eu acho que deve ser diferente, né? A formatação aí, a opção de configuração. Depois eu vou dar uma olhada, tá? Vai dar tudo certo. É importante até para que a gente possa ficar aqui lembrando, né, dos pontos, ficar aqui sempre reforçando as condições do que caiu na lousa, para a gente voltar de volta e assim a gente prestar atenção maior nas informações que foram aqui indicadas. Mas vamos aqui continuar, tá? Ó, artigo 5º, inciso 70 diz assim: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional. A linha B, caiu de novo, ó. A linha B, vamos aqui, vamos com paciência, porque estão querendo nos derrubar e a gente não deixa não, né? A gente não deixa não, a banca tá FGV querendo aqui derrubar a nossa live, pessoal, não vamos deixar não, né? Mas vamos aqui continuar, tá? Ó, artigo 5º, inciso 70 diz: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional. Um detalhe importante, pessoal, quando eu falo de partido político com representação nacional, no Congresso Nacional, a gente deve entender que representação no Congresso Nacional é uma perspectiva conferida quando o partido político tem pelo menos um deputado federal ou um senador. Eu queria que vocês tivessem um cuidado especial, tá? Porque quando eu falo de representação no Congresso Nacional, e eu sei que o Congresso Nacional é a Casa Legislativa da União, composta, né, por duas casas legislativas, que são Câmara dos Deputados e Senado Federal, a gente deve exigir para cá pelo menos um deputado federal, que é aquele que fica na Câmara dos Deputados, e aí o detalhe especial está bem aqui, tá? Ó. Ou, vou deixar bem pequenininho para você não esquecer, ou um senador. É importante indicar que Congresso Nacional corresponde à Câmara e Senado, para que ele tenha, né, o partido político representação no Congresso, que basta ele ter um membro, esteja ele na Câmara, esteja ele no Senado. Assim a gente vai verificar, então, sobre o que é partido político com representação no Congresso Nacional, tá? Essa visão, ela é importante para todos nós. E esta visão, ela vai ser contextualizada em questões da prova FGV a partir do momento que ele vai dizer que o partido político alfa tem, por exemplo, um deputado federal e nenhum senador. Ele pode impetrar com mandado de segurança coletiva? Você vai dizer que pode. Por que ele pode? Porque, no caso, pessoal, a gente vai verificar, tá, que ele já tem representação no Congresso Nacional, já que para esta basta ter pelo menos um deputado federal ou um senador, basta ter um membro, seja na Câmara, seja no Senado, tudo bem? E a linha B diz assim, ó, a organização sindical, a entidade, classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Olha que interessante, pessoal. Quando a gente fala sobre esta condição da linha B, o importante é destacar esse legalmente constituído em funcionamento há pelo menos um ano e lembrar que, quando nós estabelecemos sobre este prazo mínimo de funcionamento em um ano, nós estamos diante de algo necessário não para a organização sindical nem para a entidade de classe, mas sim para a associação, tá bom? Somente a associação é que deve estar legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Para a organização sindical e para a entidade de classe, isso não precisa. Este é um ponto bem importante que nós devemos destacar também. Beleza? Bom. A imunidade tributária recíproca, ela determina, ela veda que a União, o Estado, Distrito Federal, municípios instituam impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Tá? É uma imunidade subjetiva, porque ela é do ente e não do bem, e é isso que justifica o tema 437 e o tema 385, ambos dizendo
que o imóvel cedido ou arrendado à pessoa jurídica de direito privado é devedor do IPTU, ainda que registrado em nome de um ente imunizado, quando explorado por uma pessoa jurídica de direito privado. Tá? Essa imunidade abrange a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, suas autarquias, fundações e a empresa pública prestadora do serviço postal, os Correios. Tá? Os Correios estão abrangidos a partir da reforma. Além disso, o Supremo Tribunal Federal julgou o tema Repercussão Geral 1140, onde ele entendeu que é possível que empresa pública e sociedade de economia mista sejam beneficiadas pela imunidade tributária recíproca, desde que preenchidos determinados requisitos. Primeiro, elas têm de ser delegatárias de serviço público essencial. Segundo, elas não podem distribuir lucro ao acionista privado, nem ter ações negociadas em bolsa de valores. E terceiro, não podem oferecer risco ao equilíbrio concorrencial. Preenchidos esses requisitos, essas entidades vão gozar da imunidade tributária recíproca, ainda que cobrem tarifa pelo serviço prestado. Bora lá então falar das imunidades. Começando a imunidade dos templos de qualquer culto. Aqui a ideia é uma garantia, a imunidade dos templos de qualquer culto é uma garantia da laicidade do Estado, tá? A gente sempre pensa Estado laico, Estado não ter religião. Mas também é não perseguir nenhuma. A laicidade do Estado envolve o respeito à religiosidade de quem, a ausência de religiosidade de quem não tem e a presença de quem tem. A imunidade dos templos de qualquer culto é uma garantia de que o Estado não será instrumento de perseguição religiosa, pelo menos do ponto de vista tributário. Essa imunidade é tanto que doutrina praticamente pacífica, tem um outro doutrinador ali que vai dizer o contrário, mas é um aspecto muito mais ideológico do que propriamente técnico-tributário. Não há juízo de valor acerca da natureza da religião. A religião não precisa ser uma daquelas comuns no seio da cultura brasileira, não. O Estado também não vai ser censor da religião de ninguém. Tá? É uma imunidade política, porque no sentido de que ela não decorre ontologicamente da Constituição, ela precisa estar lá. É uma imunidade subjetiva, que a imunidade é do ente e não do bem, e os destinatários são as entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Isso foi incluído pela reforma tributária. Antes mesmo disso, o Supremo Tribunal Federal havia julgado o tema Repercussão Geral 336, em que ele diz que as entidades religiosas podem ser entidades assistenciais e, com isso, ter imunidade de impostos, inclusive na importação. Pô, Rogério, mas já não daria para tirar isso da própria Constituição? Não é meio óbvio isso? Não, porque agora que está incluídas as entidades... Agora que estão incluídas as organizações assistenciais e beneficentes, fica um pouco mais fácil. Mas, imagina o seguinte, a imunidade dos templos de qualquer culto e a imunidade das entidades assistenciais, educacionais, partidos políticos e fundações, partidos políticos e sindicatos de trabalhadores, é limitada aos bens e serviços essenciais, bens e serviços utilizados nas suas finalidades essenciais. Tá? Então, uma igreja não pode alegar imunidade religiosa para uma Ferrari. Um hospital não pode alegar imunidade das entidades assistenciais para um jet ski. Jet ski não, lancha aquática, moto aquática, tem que dizer. Por quê? Porque não está ligado às finalidades essenciais. O que acontecia? Às vezes, entidades religiosas mantinham entidades assistenciais. Exemplo, o Hospital Evangélico de Curitiba. Quando o Hospital Evangélico de Curitiba, que na verdade é mantido pela Igreja Presbiteriana, tá? Então, olha só, às vezes um hospital, como o Hospital Evangélico de Curitiba, mantido
né, mantido pela Igreja Presbiteriana, importava um aparelho médico. Esse aparelho era parado na Receita, e a Receita dizia, não, peraí, o que uma igreja quer com uma máquina de tomografia computadorizada? Toma imposto de importação, não está nas tuas finalidades essenciais. Vem o Supremo e diz, ó, ela também pode ser entidade assistencial. E aí vai se classificar como imune a todos os impostos às suas finalidades essenciais, inclusive, nesse caso aí, uma máquina de tomografia computadorizada. Mesmo assim, quando a Constituição fala que é limitada aos impostos sobre patrimônio, renda e serviços relacionados a finalidades essenciais, o Supremo Tribunal Federal tem uma interpretação bem ampla em relação a isso, entendendo que abrange cemitérios religiosos, tá? Então, para com aquele papinho de Instagram, de dizer, você quer parar de pagar IPTU? Enterra um parente no quintal, que aí o cemitério tem imunidade. Não, só o cemitério religioso tem imunidade. Se tu enterrar um tio no quintal, se ele morreu de morte depois de morto, né? Se não foi uma ocultação de cadáver, tu só vai ter um problema sanitário, mas não vai ter imunidade nenhuma, porque a imunidade é dos cemitérios religiosos. Também, o Supremo vai entender que a imunidade abrange o imóvel locado a terceiros, desde que o valor arrecadado seja utilizado na obra, o bem destinado à residência e escritório dos ministros. Várias entidades religiosas mantêm como tinha a casa do juiz, né? Como tinha a casa do juiz, várias entidades religiosas têm casa paroquial, tem casa ministerial, no caso dos pastores, todas essas vão ter, tá? O imóvel temporariamente ocioso e o IOF sobre investimentos. Mas se vocês estão estudando ferradão, pesadão, vocês vão dizer, pô, Rogério, mas esses dois temas não são da imunidade dos templos de qualquer culto. Eles são da imunidade das entidades beneficentes de assistência social. Exato. Mas o fundamento para esses dois temas aqui é o mesmo, é o artigo 150, parágrafo 4º, que se aplica para ambas as imunidades. Por isso que, por exemplo, a súmula vinculante 52 vale para uma universidade. Já falando da Igreja Presbiteriana, vale, por exemplo, para a Mackenzie, que é uma entidade educacional sem fins lucrativos. Não sei se ela se qualifica, né, como entidade sem fins lucrativos lá para fins de tributação, mas, que eu não conheço, mas estou dando um exemplo para vocês compreenderem. Vai se aplicar. Se ela tem um imóvel alocado a terceiros, mas ela usa o valor arrecadado na obra educacional, vai aplicar também, porque são intercambiáveis. E depois, nós temos a Emenda Constitucional 116 de 2022, que vai dizer que a imunidade dos templos de qualquer culto se mantém, mesmo que a entidade seja locatária do bem e não proprietária, tá? E último detalhezinho aqui, essa imunidade não se aplica para a maçonaria. O povo lá dos 3 pontinhos não vai ter direito à imunidade, tá? A imunidade do terceiro setor, os pontos principais a gente já falou, né? Que é que é uma imunidade subjetiva também, que tudo que vale lá para a imunidade dos templos vale aqui, inclusive a imunidade sobre o IOF em aplicações e o imóvel temporariamente ocioso. Chega de preguiça, porque nós vamos estudar. O dia começou e você tem que